Fernando, vamos passando a palavra para o Fernando Cardona. Bom dia a todos. Nosso desafio aqui hoje, meu nome é... Como funciona aqui? Vamos lá. Vou para cá. Não. Pronto. Foi. Meu nome é Fernando Cardona. Eu sou gerente de informações e projetos da Júpiter, especialista em ciência de dados e inteligência artificial. Nosso desafio hoje aqui é falar um pouquinho sobre Big Data, conhecendo o Big Data na nuvem, como isso tem mudado o nosso dia a dia, como isso vai mudar o nosso dia a dia, e como isso já mudou o nosso dia a dia, sem que nós soubéssemos ou percebêssemos, né? O Big Data, ele está presente hoje na nossa vida, mesmo que nós não saibamos, ele já tem impactado transformações no nosso dia a dia, mesmo que nós não saibamos que ele está lá. E a aderência do Big Data à nuvem é tão grande, na medida em que eu consigo utilizar, como o nosso colega Ivo falou, da capacidade ou da elasticidade que a nuvem me propicia. Por quê? Nós vamos perceber hoje que eu tenho diversos tipos de projetos de Big Data. E como a nuvem ela é elástica, a ponto de me atender em momentos de picos, em momentos que eu estou em repouso, ou com menos processamento, ou ela consegue me atender quando eu preciso de mais dados, ou menos dados armazenados, ela consegue se dimensionar automaticamente a esse cenário. Nós vamos entender que nós temos diversos tipos de Big Data, diversos tipos de aplicação de Big Data e diversas utilizações que podem ser exploradas no nosso dia a dia, nas nossas instituições. Bom, nosso objetivo é falar um pouquinho sobre a tendência dos assuntos relacionados com Big Data, entender um pouquinho o que é Big Data e o que é informação, porque Big Data está muito atrelado à questão da informação, o que isso gera de insights positivos para as instituições. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidades e inovações que têm acontecido no Big Data, na sociedade e como isso tem impactado as nossas vidas. Vamos falar rapidamente de nuvem. Eu acho que nuvem talvez seja um dos assuntos que nós vamos ver também com outros colegas, então vamos passar rapidamente pela parte de nuvem, porque eu acredito que ficou muito bem claro na mente de todos a adaptação, ou a adaptabilidade que a nuvem propicia a projetos de Big Data, justamente pela sua flexibilidade. E vamos entender um pouquinho sobre a arquitetura de projetos de Big Data. Bom, essa é a tendência dos últimos 15 anos relacionados a alguns assuntos que fazem menção a Big Data. Então, nós temos aqui Big Data, especificamente, nós temos Machine Learning, nós temos a parte de... aqui não estou conseguindo ver. Data Science, Internet das Coisas e Cloud Computing, ok? Basicamente, vocês percebem que esse assunto, dos últimos 15 anos, era um assunto que ainda estava embrionário. Nós tínhamos já alguma coisa de Machine Learning, principalmente no segmento de estatística e economia, a parte de processamento de informações estatísticas. Houve um boom na parte de computação em nuvem, há alguns 10 anos atrás, e isso se estabilizou como uma tecnologia madura, ou seja, é um assunto que as pessoas estão a aprender ainda, mas já se sedimentou, já existem grandes fabricantes como a Azure, grandes players nesse segmento, ofertando infraestrutura, plataforma e serviços na nuvem. Mas alguns assuntos têm crescido constantemente e exponencialmente nos últimos anos, como o Big Data, como a aprendizagem de máquina, inteligência artificial e a própria parte de ciência de dados, ou seja, são assuntos que têm crescido muito e as pessoas têm observado os impactos positivos dessas tecnologias no dia a dia das instituições, dos seus negócios. Aqui embaixo, nós temos uma visão mais ou menos distribuída de como esses assuntos são relevantes em diferentes regiões do mundo nesses 15 anos. Então, você percebe um grande avanço em Machine Learning nos Estados Unidos, China, Rússia, e você percebe aqui na África
uma evolução na parte de computação em nuvem, ou seja, está sendo desenvolvida nessa região trabalhos relacionados à parte de computação em nuvem. A nossa ideia é trazer para essa região também, não só a parte de computação em nuvem, que já está bem estabelecida e vem se estabelecendo cada vez mais, mas também a capacidade de Big Data na realidade de cada um dos cidadãos, através dos seus aplicativos do celular, através de lojas inteligentes, que nós vamos ver, através de dispositivos conectados. Bom, o que vem a ser Big Data? Aí nós selecionamos dois conceitos relevantes sobre Big Data. Então, o Big Data é a capacidade de capturar, armazenar, processar, analisar e visualizar grandes volumes de dados. Até aí, é um conceito que todo mundo consegue perceber muito facilmente. Big Data, dados grandes volumes, é um conceito quase que imediato. O segundo conceito traz o desafio que o Big Data tenta solucionar no dia a dia das instituições, que é a capacidade de coletar conjuntos de dados difíceis, de serem armazenados, tratados, cruzados com as tecnologias que nós temos hoje disponível nas instituições. Então, por exemplo, digamos que eu queira capturar informações que estão em vídeo, em áudio, em imagens, em textos não estruturados, texto no documento Word, PDF, e-mails, redes sociais, e cruzar isso com os meus sistemas transacionais. Então, com as tecnologias atuais, se eu for utilizar somente um banco de dados relacional, se eu for utilizar somente um banco de dados tradicional, possivelmente eu não vou conseguir executar esses cruzamentos e gerar insights positivos, insights relevantes. O Big Data vem para quebrar essa fronteira, quebrar esse paradigma e permitir que você consiga pegar os seus dados que estão em bases transacionais, levando esses dados para ambientes não estruturados, ambientes flexíveis, onde eu construo modelos que me permitem cruzar dados estruturados, dados não estruturados e dados semi-estruturados, gerando, então, modelos que fazem a descrição de algum comportamento, que podem prever algum comportamento, que podem responder a um determinado evento de forma automatizada. Então, o Big Data nos permite, com um novo conjunto de tecnologias, tratar, cruzar e trabalhar dados difíceis, ou dados que não são comuns nos sistemas tradicionais. Quando nós estamos a falar de Big Data, nós sempre precisamos nos lembrar dos 3 Vs: volume, variabilidade e velocidade. Volume, porque ficou claro, nós temos produzido cada vez mais informações a cada dia. Há um ditado muito interessante na internet de um especialista na área de dados que fala que nós temos produzido por dia mais de que 10 anos que nós produzíamos em 10 anos de informação antigamente. E a tendência é que isso venha a acelerar cada vez mais, ou seja, cada indivíduo comece a produzir cada vez mais informação no seu dia a dia, tornando esse mar de informações um verdadeiro caos. Se não tiver um processo metodológico, se não tiver tecnologias que me permitam processar e gerar insights, informação em cima desses dados. Então, variedade. Os dados hoje não chegam só nos sistemas tradicionais, como um banco de dados relacional. Eu tenho dados que estão chegando de serviços, da rede social, de imagens, de fotografia, de SMS, de aplicativos de celular. Enfim, eu tenho dados que estão chegando de todos os formatos: e-mail, PDF, Word, Excel, PowerPoint, textos. Então, eu preciso coletar toda essa variabilidade de formatos e torná-los processáveis. E o Big Data nos permite fazer isso. E velocidade. O interessante da velocidade é que quanto mais tempo eu levo para entender aquela informação e gerar uma resposta àquela informação, menos valor aquela informação tem. Ou seja, digamos que eu tenha um sensor de incêndio e ele avisa que começou a pegar fogo num determinado prédio. Se eu demoro 2 dias para processar aquela informação, acabou, não preciso nem mais me preocupar. O prédio já está no chão, já pegou fogo, né? Aquela informação perdeu o seu efeito, perdeu a sua aplicabilidade.
A ideia do Big Data é permitir que, ao receber uma determinada informação, ela entre num modelo analítico e vai analisar aquela informação e permita que eu possa gerar a resposta rapidamente àquela informação, ainda propiciando a instituição ou beneficiando a instituição do valor que aquela informação trouxe. Foi adicionado, como a gente está trabalhando com informações, foram adicionados novos 2 vezes ao que seria a definição clássica do Big Data, que seria a veracidade e o valor. Com tanta informação, é necessário construir um modelo que me certifique que aquela informação é válida e real. A gente tem ouvido falar muito sobre fake news. É mais ou menos isso. Eu tenho tanta informação que está sendo gerada que algumas dessas informações podem não ser de fato verdadeiras, ou podem não indicar um positivo concreto. Podem ser falsos positivos ou falsas informações. Então, eu preciso construir um modelo de análise de veracidade. Eu também preciso entender o valor daquela informação para a minha instituição, para o meu negócio. Porque não é necessário que eu processe todas as informações. É necessário que eu entenda o que tem valor para as decisões que eu preciso tomar, selecione nesse mar de informações aquilo que eu quero tratar, e aí sim processe, foque o meu poder de processamento em cima desse cenário. Então, o valor é muito importante. Percebe que a gente está a falar de infraestrutura, a gente está a falar de recepção de dados que descrevem comportamentos de pessoas, e estamos a falar sobre informações. Falar sobre Big Data também é falar sobre dados, também é falar sobre informações. Falar só sobre Big Data é falar sobre um contexto muito limitado que exclui a potencialidade das tecnologias. Falar só sobre informação, sem tecnologia para capturar e processar essa informação, também é utopia. Então, quando nós entendemos que o Big Data captura, processa, segmenta, identifica e distribui o quê? Informação, e ela é de valor para as instituições, nós começamos a entender o quadro completo do que é informação e o Big Data nos propiciam no dia a dia. Bom, aqui um exemplo rápido sobre o que seria um cenário possível de uma instituição financeira. Seria a construção de um grande lago de dados, recepcionando informações de diferentes canais de relacionamento com o cliente. Então, eu tenho o cliente interagindo através do uso do cartão de crédito, do mobile banking, através das redes sociais dele, falando bem ou mal, ou falando sobre produtos e serviços que ele possa estar consumindo no dia a dia, que possam impactar aquela instituição financeira, ou empresas que executam folhas de pagamento, fazem trading, enfim, o uso daquele cliente nos meus canais digitais, no ATM, no aplicativo, no internet banking, no site. E eu cruzo todas essas informações, identifico as minhas entidades de negócio e começo a procurar tendências ocultas que estão nos meus dados, antecipando novos produtos, novos serviços, novas operações, e mais ainda, como falou o nosso colega Ivo, eu posso customizar o meu relacionamento com aquele cliente. Eu posso estabelecer um diálogo personalizado, promoções personalizadas. Um exemplo interessante, que a gente até estava conversando sobre isso ontem, é sobre uma grande rede de fast food, que no seu drive-thru, naquela janelinha que você passa com o carro para poder fazer a compra do seu produto, um determinado cliente chegou e tinha 17 carros na fila aguardando serem atendidos. E aí ele pensou, nossa, vou ficar aqui 2 horas esperando o atendimento. Mas, na verdade, havia uma tecnologia de Big Data por trás. E quando a tecnologia percebeu que a fila do drive-thru tinha aumentado, ela mudou automaticamente o cardápio de sugestões do drive-thru, abaixou os preços, priorizando os produtos que já estavam pré-prontos dentro da instituição, dentro do restaurante, forçando, assim, de forma subjetiva, o consumo dos clientes para esses produtos, porque eles estavam mais baratos, eram mais interessantes, e assim agilizando a fila do drive-thru. Isso é o uso eficiente da informação,
dos indicadores que estão chegando no dia a dia das instituições, nos diferentes canais que ela tem. Ela pegou o canal de produção, ela pegou o canal do drive-thru, ela pegou o canal de consumo da loja, misturou todos esses dados, customizou um cardápio naquele momento, o que tinha disponível, otimizou a fila de processamento do drive-thru, depois ela volta para os preços normais, quando a situação se normaliza. Bom, o importante aqui é ficar muito claro que um projeto de Big Data está muito relacionado com a informação que vai ser produzida. E ele possui estágios. Então, quando eu inicio um projeto de Big Data, eu começo a coletar dados. E crio aqui a minha camada de dados. O risco é ficar preso nessa camada. É necessário, como um prédio, que você vai construindo uma camada sobre a outra, uma camada após a outra. Então, para chegar no topo, eu preciso construir os andares de baixo. Mas existe um risco de, uma vez que o primeiro andar de dados esteja estabelecido, que eu me perca e fique preso neste andar. Qual é o problema aí? O problema é que eu perco a capacidade total que me é colocada pela tecnologia de Big Data. É ficar preso nos dados. O importante é que, uma vez que eu tenha os dados compilados e armazenados dentro do meu lago de dados, eu comece a criar modelos de estudo e extração desses dados que têm valor, lembra dos 5 Vs? Que tem valor para a minha instituição, eu consiga instituir os canais de velocidade de entrega dessa informação para os gestores, ou seja, distribuição dessa informação, e aí, quando eu tenho isso, eu passo para construção de insights. Então, eu coletei os dados, os mecanismos de entrada do dado, eu processei e criei os meus modelos que têm valor e veracidade, e eu fiz a entrega. E todo esse processo com velocidade, gerando insights, e quando eu tenho insights que são construtivos, gerando novos produtos e novos serviços, eu começo a ter vantagem competitiva derivada do uso da tecnologia de Big Data e da informação que ela me provê no dia a dia da instituição. Esse aqui é o ponto principal. É não ficar preso na parte de baixo da pirâmide. É entender que é um processo de amadurecimento, sim, mas que eu preciso dar sequência a esse processo. Eu preciso coletar, eu preciso analisar, eu preciso entregar e eu preciso entender o valor e gerar insights e vantagem competitiva com essa tecnologia, que ela disponibiliza. Bom, aqui um exemplo rápido de cenários possíveis. Se nós estamos a falar de uma indústria, nós temos a capacidade de usar o Big Data na indústria. Como? Os sensores, nas máquinas interligadas, na análise da produtividade, na análise da cadeia logística de entrega, na análise de consumo dos clientes. E juntando tudo isso, também com os meus fornecedores na camada de fornecimento de fornecedores, de supply chain. Então, eu otimizo a minha produção, eu otimizo o uso das minhas máquinas, baseado na variação do consumo do produto que eu gero. Eu otimizo a minha entrega e o meu atendimento aos meus clientes, gerando diálogos personalizados. Então, uma indústria pode, sim, adotar Big Data no seu dia a dia. Ou então eu posso ter cidades inteligentes, administração pública. Posso ter o uso do Big Data na avaliação do tráfego de pessoas por vias, na segurança pública, na identificação de cidadãos através do reconhecimento facial ou de imagem, ou biometrias. Eu posso ter a otimização de tráfegos de carros. Eu posso ter a identificação precoce através dos dados de atendimento médico de epidemias. Eu posso ter a construção de modelos de jogos de guerra para a parte de exército, marinha, ou seja, simulando situações, inteligência artificial respondendo a essas informações, gerando um jogo de estratégia. Eu posso utilizar isso na gestão pública, utilizando o número de atendentes nos balcões públicos para os serviços públicos, sabendo a demanda que eu vou receber naquele mês ou naquele dia.
Eu posso otimizar isso nos hospitais, ou seja, usar o Big Data e todas essas informações para melhorar os atendimentos, para baixar os custos de gestão, para automatizar os indicadores de performance. Eu consigo utilizar isso em todas as esferas. Também consigo juntar todas essas informações, criar um modelo de cidadão e conseguir visualizar o cidadão 360 graus, ou seja, a questão financeira, a questão de comunicação com o Estado, a questão de utilização de saúde, a questão de bens, criar um modelo de auditoria para verificar recebimentos e gastos, enfim, as possibilidades são inúmeras. Eu posso ter também prédios inteligentes com todos os sensores, consumo de água, consumo de energia, todos eles interligados numa central, tomando decisões automaticamente, sem intervenção humana, coletando esses dados e gerando indicadores de performance e de melhorias. Aqui são alguns exemplos onde a gente pode ter a utilização do Big Data. Um outro exemplo que tem crescido bastante e tem surgido aí como um conceito novo, junto nessas siglas, né, de infraestrutura como serviço, software como serviço, plataforma como serviço, são os produtos criados como lojas inteligentes como serviços. São as lojas onde você entra e não tem ninguém para te atender e você consegue pegar um produto, levar esse produto embora para casa e, milagrosamente, entre aspas, ele é debitado do seu multicaixa, ele é debitado do seu cartão de crédito, corretamente, exatamente os produtos que você pegou, sem nenhuma intervenção humana. São lojas inteligentes. Também tenho a possibilidade de ter toda a cadeia logística integrada com aquelas etiquetas de radiofrequência, fazendo gestão de estoques, gestão de suprimentos, todos os sistemas interligados, fazendo broadcast com a tecnologia de Big Data. Isso tudo é possível, hoje em dia, com a nuvem, com a tecnologia de Big Data, com a construção desses modelos de resposta automatizados. Também temos a própria cadeia logística, utilizando para otimização de rotas, otimização de entregas, otimização de compras, né, as famosas RFPs, ou pedidos de compra, todos eles sendo automatizados, os armazéns sendo automatizados com robôs que fazem o processo de decisão de coleta, seleção de produtos, entrega de produtos, são dispositivos que estão conectados à nuvem, transmitindo para os servidores que estão na nuvem, os servidores tomam a decisão e, então, efetuam a operação automaticamente. Então, nós começamos a falar não só da internet das coisas, nós começamos a falar não só da capacidade do Big Data, mas começamos a falar do internet do tudo. Porque o seu carro pode estar conectado, a sua televisão pode estar conectada, a sua geladeira, em alguns anos, vai estar conectada, o seu micro-ondas vai estar conectado, a luz da sua casa vai estar conectada, o ar-condicionado da sua casa vai estar conectado. Ou seja, tudo vai estar enviando informação para alguma plataforma, algum servidor, e todas essas informações podem ser organizadas para que novas informações possam ser geradas, insights podem ser gerados, para que você possa ter aí a geração de novos valores, novos produtos. É a internet de tudo, né? Bom, eu vou passar rapidamente na parte de nuvem. Nós já entendemos que a nuvem se adapta muito bem ao projeto de Big Data pela questão da flexibilidade, da escalabilidade, pela questão da segurança, da alta disponibilidade, principalmente na questão da gestão do próprio fabricante. Nós também vimos sobre a questão do invista, pague, contrate conforme você precisa. Você não precisa fazer um investimento upfront, né? Você não precisa fazer um investimento antecipado. Você pode pagar conforme você vai utilizando. Aqui alguns indicadores clássicos. Todas as instituições que têm utilizado nuvem na sua instituição e nos seus projetos, tanto de Big Data ou como de uma maneira geral, têm apresentado indicadores positivos, seja na melhoria de processos, na melhoria da possibilidade de chegar com o produto no mercado, ou na redução de custos. E aqui, talvez seja um dos itens mais importantes que eu gostaria de destacar, que seria a arquitetura
de projetos de Big Data. Essa é uma arquitetura genérica, generalista, mas ela desenha os principais pontos dos diferentes projetos de Big Data. Então, se nós estamos a falar de projetos de Big Data que visam armazenar, coletar informações de diferentes lugares e em diferentes formatos, em diferentes velocidades, nós vamos ter um projeto de Big Data focado nessa parte do projeto, ou seja, eu vou estar apto a receber diversos documentos e vou colocar os meus dados num formato que nós chamamos de dados em repouso. O dado vai ficar lá disponível para consulta, seja para consulta transacional ou para consulta de modelos analíticos, mas o meu Big Data vai ser utilizado principalmente para armazenar informações. Então, eu vou utilizar o Hadoop, vou utilizar o cluster de Big Data para armazenar. Eu tenho sensores de dispositivos conectados, transmitindo em tempo real. O Big Data também vai receber essa informação que está em movimento e vai armazenar ela em repouso para a futura utilização. Se o meu projeto de Big Data visa construir painéis de BI operacional, então eu vou utilizar bastante a captura e vou utilizar também bastante a parte de consolidação e processamento e disponibilização, através de uma ferramenta de BI como Power BI, através de ferramentas outras também conhecidas como Tableau, Qlik, ou o próprio Modela, que é uma suíte integrada de análise de dados, de analítica e de informação estratégica. Lembrando que a gente falou que projeto de Big Data é pensar em infraestrutura, em Big Data, coleta, armazenamento e processamento e delivery, entrega. Um projeto de Big Data sem a entrega da informação, ele não atinge o seu potencial máximo. Ele precisa entregar. Lembrando daquela pirâmide, eu preciso escalonar até em cima para ter vantagem competitiva. Mas eu preciso passar pela base de amadurecimento e captura dos dados, pela construção dos modelos de informação, pelos insights e pela vantagem competitiva. Agora, se eu tenho dispositivos inteligentes que estão fornecendo informações e que precisam ser respondidas em tempo real, eu vou estar focando o meu projeto nessa parte, que seria a captura de dados em movimento e resposta a eventos em tempo real. Só que isso tudo pode estar funcionando em conjunto, na construção de modelos que são completos, ou seja, pegam informações de sensores em tempo real, pegam informações que estão em repouso, redes sociais, e-mails, sistemas transacionais, coletam tudo isso, processam através de um mecanismo de processamento, seja ele inteligente ou não, seja ele através de aprendizado de máquina, para identificação de padrões, para identificação de comportamentos, para pré-processamento e previsão, para prescrição de comportamentos, seja na esfera pública ou na privada, e na entrega dessas informações pelas ferramentas de delivery, né, de entrega dessas informações. Basicamente, nós estamos a falar, e aí eu gosto muito desse termo, Data Fabric, né, porque, embora exista dentro da Azure um produto muito interessante sobre a captura de dados em formatos diferentes, que é o Data Fabric, essencialmente, essa parte do projeto da fábrica de dados é muito relevante para o processo de Big Data, do projeto de Big Data. E aí, através de uma ferramenta de compilação e autosserviço, eu entrego essa informação em todos os níveis, em todas as escalas e geograficamente distribuído. Então, basicamente, nós estamos a falar de governança de dados, quando a gente entra nessa parte da entrega das informações de Big Data, governança de dados, através de modelos de qualidade de dados e da construção de dados mestres ou dados master, tem a parte de governança da informação, com a gestão dos metadados, com a matriz de autoria, ou seja, quem produziu, quem é o responsável por aquela informação, e eu tenho também a entrega dessa informação, que é muito importante, entregar a informação aos gestores para os respectivos insights. E o autosserviço, como a gente falou há pouco, também o software como serviço, e um ponto-chave é o autosserviço, ou seja, eu processo, eu compilo, eu processo, eu gero insights e gero a entrega via autosserviço para que os gestores, para que todo o processo não fique preso a um técnico. Seja esse autosserviço por uma ferramenta de entrega de informações de autosserviço, um Power BI, Modela, Tableau, ou pela resposta inteligente de sensores inteligentes com Machine Learning, com aprendizado de máquina, tomando decisões em cima desses modelos.
Aqui um pouquinho sobre o Azure, que nós vamos ver mais em detalhe em outras apresentações. Lá tem uma suíte completa de recursos disponíveis. E é isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade e espero ter conseguido aí mostrar um pouquinho das possibilidades envolvendo tecnologias de Big Data e produção de informação.